Por 17 noites minha cunhada dormiu entre mim e meu marido. Eu a considerava desequilibrada, até que um clique no escuro na 17ª noite revelou a verdade e destruiu tudo o que eu achava que sabia. Por 17 noites minha cunhada levava o travesseiro ao meu quarto e deitava entre mim e meu marido. Segure essa frase um instante antes de eu explicar, pois preciso que entenda o que eu pensava que ela significava antes de descobrir seu real sentido. Preciso que você sinta o erro enfurecedor disso, como isso ultrapassava meus limites e me fazia ficar imóvel no escuro, contando os minutos até amanhecer. Se você não sentir isso antes, não vai entender o que foi quando a verdade veio. Achei que ela queria meu marido, mas estava errada. Percebo agora, sentada no silêncio da casa que voltou a ser só minha, janelas abertas e apenas o som da rua lá fora, o quanto estava catastroficamente errada. Eu sinto algo que não é exatamente culpa e não é exatamente luto, mas contém os dois como ingredientes. Ela não estava dormindo entre nós para tirar algo de mim. Ela dormia conosco porque algo estava do lado de fora da porta dela. Quero começar 6 semanas antes da 17ª noite, onde a história começa. Meu nome é Overtales e tenho 34 anos. Estou casada com Esteban há 6 anos e por 5 anos e meio diria sem hesitar que ele era um homem bom. Estável, encantador daquele jeito que as pessoas descrevem como caloroso e não como algo ensaiado. Aquele homem que lembrava seu café, consertava tudo sem pedir e fez sua mãe gostar dele em 20 minutos após o primeiro encontro. Sei como isso soa agora. Eu agora entendo o que significa quando alguém demonstra tanto calor de forma constante, mas na época não sabia. Quero ser honesta. Meu irmão Tomás se casou com Lúcia 8 meses antes de mudarem para nossa casa. Tomás trabalhava à noite em um centro de distribuição, das 22 horas às 6 horas 4 noites por semana. E Lúcia era nova na cidade, entre empregos, sem a rede de apoio que você precisa para sentir que um lugar é seu lar. Quando pediram para ficar conosco enquanto economizavam para ter um lar, aceitei na hora. Lúcia e eu sempre nos demos bem. Ela era quieta e observadora, como eu gostava. O tipo de pessoa que nota coisas sobre você sem que precise falar. Morávamos numa casa de 3 quartos. O terceiro era em frente ao nosso, no corredor. Parecia simples, mas não era. O primeiro sinal de alerta foi tão sutil que quase não percebi. Era o terceiro dia de Lúcia na casa. Estevão e eu jantávamos quando ela desceu do terceiro andar com uma expressão que notei e tentei justificar. Não era medo, mas algo mais cauteloso. Alguém decidiu entre um andar e outro manter o rosto neutro. "Tudo bem?" perguntei. "Tudo bem", ela respondeu. "Só estou cansada." Estevão sorriu e perguntou o que ela achava do bairro. Ela respondeu com 2 frases e olhou o prato. Pensei que era só adaptação. Cidade, casa e rotina novas. Nas primeiras semanas, me dizia muitas coisas. A primeira noite em que ela veio ao meu quarto foi numa quinta-feira, 11 dias após se mudarem. Tomás estava no depósito. Era pouco depois da meia-noite. A batida foi suave. 3 toques daqueles que você faz sem saber se devia bater. Abri a porta e encontrei Lúcia no corredor com o travesseiro apertado contra o peito, descalça, usando a camiseta grande demais em que dormia, com a expressão de quem ficou acordada criando coragem para alguma coisa. "Não consigo dormir", ela disse. "A casa faz barulhos e eu me assusto." "Tudo bem se eu..." Ela apontou para o quarto atrás de mim. Achei que sentia saudade de casa. Estava em um lugar novo. "Algumas pessoas precisam disso." "Claro", respondi. Ela entrou e pôs o travesseiro no meio da cama. Ela se deitou entre mim e Estevão, que quase não se mexeu. Fiquei muito tempo no escuro, repetindo que estava tudo bem. Era só uma noite. Ela, esposa do meu irmão, estava inquieta, e era isso que a família fazia. Na quinta noite, as explicações rarearam. Na oitava, já não havia mais. Restou apenas o ressentimento, que surge quando faltam respostas. O ressentimento teve sua própria escalada, que quero documentar honestamente porque faz parte da história. Quinta noite. Eu dizia a mim mesma que ela pararia sozinha. Ela não parou. Sexta noite. Perguntei ao Esteban baixinho de manhã se devíamos dizer alguma coisa. Ele deu de ombros. "Ela está sozinha. Tomás não está aqui na maioria das noites. Deixa pra lá, deixa pra lá." Ele disse isso do jeito que dizia quase tudo, com carinho, com leveza. Sua razoabilidade fazia parecer que eu era irracional ao discordar dele. Oitava noite. Deitei entre Lúcia e a parede. Ela passou a ficar mais perto do Esteban, o que despertou uma suspeita incômoda em mim. Fiquei olhando o teto até às 3 da manhã, com o maxilar travado. 10ª noite. Falei diretamente com Esteban. "Ela precisa parar. Este é nosso quarto, nossa cama." Ele respondeu com paciência. "Ela é esposa do seu irmão. Está com dificuldades. O que espera que eu faça? Expulsá-la? Quero que imponha um limite", disse. "Que diga alguma coisa." "Você está exagerando", ele disse. 12ª noite. Fui falar com Lúcia. Sentei na cama do terceiro andar à tarde, enquanto Tomás dormia antes do turno. Disse delicadamente. "Lúcia, preciso entender o que está acontecendo. Por que você não consegue dormir aqui?" Ela hesitou e respondeu. "Vou tentar mais, me desculpe." Naquela noite bateu na porta à 1 da manhã. Deixei ela entrar. Não porque eu queria, mas porque o que vi no rosto dela na porta era algo que eu não conseguia descrever. E não sabia o que negaria dizendo não. 14ª noite.
Liguei para minha mãe. Eu contei de forma indireta que estava tendo dificuldades com a Lúcia morando conosco. Minha mãe perguntou se era sério. Eu disse que não sabia. Ela disse: filha, às vezes as pessoas passam por coisas que não conseguem explicar enquanto estão vivendo aquilo. Tenha paciência. Desliguei, me sentindo pior do que antes. 15ª noite. Vi Estevão dormir ao lado de Lúcia e percebi algo que deveria ter notado antes. Sua respiração era controlada e regular. A qualidade de quem finge dormir apesar de acordado. Achei que era paranoia minha. 16ª noite. Quase pedi para Lúcia sair. Sentei na cozinha à meia-noite esperando a batida na porta, ensaiando como ser firme sem crueldade. Ela bateu. Levantei, fui até a porta. Ela tremia, não de forma dramática, mas nas mãos. Um leve tremor involuntário nos dedos que seguravam seu travesseiro. Os olhos dela estavam bem arregalados, daquele jeito que ficam quando a adrenalina é a sensação dominante por tanto tempo que começa a aparecer no rosto. Eu não pedi para ela ir embora, dei um passo para trás. Ela entrou. Deitei no escuro, sem conseguir dormir, repetindo uma pergunta sem resposta. Do que ela tem medo? 17ª noite. Eu estava entre o sono e o despertar. Aquele estado raso e insatisfatório de semiconsciência que o corpo aceita quando não pode descansar totalmente. Então ouvi um clique. Som mecânico e preciso vindo de fora da porta. Meu corpo percebeu antes do cérebro. Todos os músculos ficaram rígidos de uma vez, do jeito que o corpo reage a uma ameaça que é percebida abaixo do nível do pensamento. Então veio a luz. Uma fina lâmina branca sob a moldura da porta. Brilhante, movendo-se e subindo devagar, como se procurasse algo. A mão de Lúcia achou a minha sob o cobertor, no escuro, sem hesitar, como se já esperasse e soubesse onde estava. Ela apertou forte uma vez. Não se mexa. Fiquei imóvel, sem respirar. Fiquei deitada, sentindo o coração bater tão forte que parecia audível no corredor. E eu observei Lúcia levantar a cabeça devagar, cuidadosamente do travesseiro e posicioná-la no caminho do feixe, bloqueando o que quer que estivesse do outro lado de ver claramente dentro do quarto. A luz ficou acesa por 2 segundos, depois se apagou. Passos no corredor, não apressados, controlados, se afastando da porta em direção às escadas, deliberados, recuando. Fiquei deitada por muito tempo após o som sumir, revendo o que sabia. O clique, uma lanterna ou celular, algo com feixe focado. Alguém parado na nossa porta à noite, iluminando por baixo, com um jeito praticado e deliberado, como já havia feito antes. Ao lado de Lúcia, Estevão dormia tranquilo, respirando lenta e regularmente. Pensei em quanto tempo já ouvia essa respiração. Na 15ª noite, percebi que a respiração era regular demais e achei que era paranoia, mas não era. Esperei até que Lúcia soltasse minha mão e o quarto ficasse em silêncio por 20 minutos. Virei a cabeça no escuro e vi que ela já me olhava. Seus olhos diziam: eu sei. Ela sussurrou: o telhado de manhã. À 1h30 da manhã, elétrica demais para dormir, segui Lúcia pela escada estreita até a parte plana do nosso telhado, onde às vezes secávamos roupas. A cidade estava apagada e distante. Ela sentou-se descalça no concreto e olhou para os pés antes de falar. Quero contar o que ela me disse, com cuidado, pois é dela e foi confiado a mim. Tudo começou antes da mudança deles. Quando Estevão passava no apartamento deles, sempre prestativo, sempre com um motivo, aparecendo para deixar alguma coisa ou consertar algo que Tomás tinha mencionado precisar de conserto. Sempre quando Tomás estava trabalhando. No início era uma sutileza intencional. Ele sempre achava uma razão para estar perto dela, em qualquer cômodo. Comentários sempre no limite entre o inofensivo e o inadequado, sobre seu cabelo, seu jeito de rir ou como ficava com certa cor. Aquele tipo específico de comentário que um homem sempre pode alegar que foi inocente, caso uma mulher seja ingênua o bastante para repetir para alguém. Eu dizia para mim mesma que estava interpretando errado. Ela disse. A voz dela era monótona, como quem já repetiu a história até perder a emoção na superfície, restando só o sentimento profundo. Ele era seu marido, encantador e querido por todos. Quem era eu? Então se mudaram. Os passos começaram logo na primeira semana. À noite, no 3º andar, ela trancou a porta ao ver a maçaneta girar devagar. No café da manhã, Estevão sorriu. Casas antigas fazem barulhos estranhos. Ele olhou para mim quando disse isso. Lúcia falou. Entendi que queria dizer. Ninguém vai acreditar em você, pois já tinha criado a história. Casa antiga, sons estranhos, nova esposa nervosa em cidade desconhecida. Minhas mãos gelaram. Por que veio ao meu quarto? Perguntei, já sentindo a resposta. Porque ele não tentaria nada com você lá. Sua voz falhou no fim, mas logo se controlou. Pensei que se eu ficasse onde ele só pudesse me alcançar passando por você e se tornando visível, ele pararia. Ela olhou as mãos e toda noite ele parava naquela porta para conferir. Fiquei digerindo aquilo. Por 17 noites, o que achei ser uma invasão era na verdade uma mulher usando a única proteção possível numa casa onde a ameaça era quem eu mais confiava. Precisamos de provas, falei, com voz mais baixa e firme. Algo de que ele não possa escapar sorrindo. Lúcia me olhou e disse, eu sei por onde começar. Na tarde seguinte, o chuveiro de Esteban
Esteban ficou ligado por 12 minutos. Era esse meu tempo. Pensei nisso no terraço, onde ele guardava coisas e onde poderia ter um segundo telefone usado para fins que não queria ligar ao número principal. A escrivaninha de Esteban ficava no cômodo ao lado da cozinha, usado como escritório. Eu já tinha entrado lá centenas de vezes e sabia que a primeira gaveta guardava a bagunça típica de quem não é organizado. Recibos antigos, moedas, um relógio quebrado e 3 canetas sem tinta. Ao abrir, sob tudo isso, encontrei um telefone preto desconhecido, sem bloqueio ou senha. Eu o abri com as mãos completamente firmes, o que é algo que já percebi sobre mim mesma em momentos de crise de verdade. Minhas mãos pararam de tremer e meus pensamentos clarearam, como se meu corpo soubesse que não era o momento. A galeria de fotos abriu. Não vou detalhar tudo o que vi, o que vou contar já basta. Imagens de várias mulheres eram retiradas de redes sociais, recortadas e salvas de forma a contar uma história sobre quem as salvava. Imagens de Lúcia no nosso terraço foram tiradas do 3º andar, em ângulo que mostrava planejamento e sem ela saber. Havia um vídeo de 3 segundos gravado no escuro, com a câmera se movendo lentamente até uma porta entreaberta e parando no batente. O chuveiro ainda estava ligado. Abri meu celular. Conectei os dois por Bluetooth, como já fiz umas 100 vezes ao compartilhar fotos de viagem com Tomás, e transferi todos os arquivos relevantes em 2 minutos e 40 segundos. Deixei o celular preto como estava, mesma posição, recibos em cima. Fechei a gaveta, saí do escritório e fui preparar um chá na cozinha. Quando Esteban desceu 10 minutos depois do banho, dei-lhe uma xícara e falei que o tempo seria bom no fim de semana. Ele sorriu e disse que também ouvira isso. No domingo, todos estavam em casa. Sábado à noite, fiquei com Lúcia após Tomás chegar do trabalho. Nós 3 no quarto no 3º andar, porta fechada, conversando sobre o que havia no meu celular, o significado e o que fazer. Tomás ouviu em silêncio, focado, como quem tem tudo o que sabe sobre a vida reorganizado. Perguntou 2 vezes se eu tinha certeza e entreguei o celular para ele ambas as vezes. Domingo à tarde, Estevão via TV na sala e Lúcia estava em cima. Entrei na cozinha onde Tomás estava à mesa, coloquei meu celular diante dele, sem falar. Notei seu rosto. Primeiro, confusão. Por que eu estava entregando meu celular para ele? Por que aquela expressão? Então ele começou a rolar a tela e a confusão se transformou em outra coisa. Um avanço cuidadoso e controlado pelo que ele estava vendo. Do jeito que você lê algo que precisa entender completamente antes de reagir. Quando ele chegou ao vídeo, o polegar dele parou. Ele ficou imóvel por 10 segundos. De quem é esse celular? Ele perguntou, já sabendo ser do Estevão. Lúcia, lá de cima, fez um som indescritível, entre soluço e alívio. O som de um peso que foi carregado sozinho por meses, finalmente encontrando outras mãos para segurá-lo. Tomás colocou meu celular na mesa com um cuidado extraordinário, do jeito que você coloca algo que pode quebrar. Depois ele subiu as escadas. Eu ouvi seus passos na escada. Eu ouvi a porta. Ouvi a voz dele. Não entendi as palavras, mas reconheci o tom. O de um homem dizendo que não sabia, não percebeu e pedia desculpas. Você é minha família e falhei em te proteger. Ouvi Lúcia chorar intensamente, daquele jeito que só acontece quando se sente segura. Fiquei na cozinha e deixei eles terem esse momento. Passos pesados na escada 10 minutos depois. Estevão entrou, olhou para nós 3. Lúcia com o braço de Tomás ao redor, meu celular na mesa e a atmosfera de um cômodo já sentenciado. E o rosto dele fez algo que eu reconheci, com a clareza dolorosa da retrospectiva, como aquilo que ele sempre fazia quando precisava controlar uma situação. Ele ficou agradável, suave, com a expressão de quem nada esconde e parece levemente confuso com a sugestão contrária. O que está acontecendo? Disse. Peguei meu celular e mostrei a tela para ele. Ele olhou por um instante e sorriu. Celular antigo do trabalho, disse. Não mexo nele há anos. Alguém deve ter invadido. Não, respondeu Tomás, bem baixinho, a voz mais baixa que já ouvi do meu irmão. Esteban se virou, abriu as mãos como quem é falsamente acusado, ferido, confuso e paciente. Tomás, você me conhece. Você realmente acha que eu faria isso algum dia? Minha mãe apareceu na porta da cozinha. Ela estava vindo para o almoço. Momento errado, resultado certo. Ela observou o ambiente. Lúcia ao lado de Tomás, o braço dele nela, meu celular na mão. Esteban com mãos abertas de inocência ensaiada, e a expressão dela fez a pergunta. Atravessei a cozinha e levantei a tela para o rosto dela, mas ela decidiu não olhar. Notei o leve tremor de quem sabe que, após ver algo, não pode mais ignorar. E então ela olhou mesmo assim, porque ela é minha mãe, e nunca, em 62 anos de vida, escolheu a ignorância confortável em vez da verdade difícil quando a verdade era sobre alguém que ela amava. Ela olhou. A mão que ela levou à boca não foi encenação. Conheço as encenações da minha mãe, mas aquilo era real. Uma mulher absorve algo que mudou sua compreensão. Ao desviar o olhar da tela, não restava incerteza. Estevão tentou dizer seu nome. Pare de me chamar assim,
Ela respondeu. A voz dela era de gelo, firme, como quem fechou e trancou uma porta. Tomás pegou o telefone e discou. Estevão olhou para mim então, pela última vez, com a expressão mudando sob o charme para algo mais frio e mais honesto do que qualquer coisa que ele tivesse me mostrado em 6 anos. Não era raiva, era cálculo, avaliação, o olhar de quem avalia o que pode ser salvo. Nada podia ser salvo. Ele não tinha mais nada encantador a dizer. Policiais do departamento do xerife do condado atenderam ao chamado. A delegada Maria Santos, com 9 anos de serviço, foi a primeira a chegar e colheu o depoimento inicial de Lúcia no quarto do 3º andar, demonstrando em poucos minutos que entendeu o tipo de caso. As evidências digitais transferidas do celular preto para o meu foram analisadas pelo detetive Frank O. Ozzie, da Unidade de Investigações Criminais do Condado, com 23 anos de serviço e especialista em crimes tecnológicos. Ele assumiu a posse de ambos os celulares seguindo o protocolo de cadeia de custódia e explicou para Tomás e para mim, sentados à mesa da cozinha, que os metadados dos arquivos transferidos, horários, identificadores dos dispositivos, dados de GPS embutidos nas imagens, estavam intactos e poderiam ser verificados de forma independente. Os horários das imagens e do vídeo batem com as datas do relato da cunhada, disse ele, consultando as anotações do depoimento da Lúcia. Isso é importante. Nossa advogada da família, Patrícia Vega, formada em Direito e com 18 anos de experiência em Direito de Família e Defesa Criminal no Condado, cuidava do espólio dos meus pais há anos, e foi quem liguei às 16h47. Naquele domingo, chegou em menos de 1 hora e acompanhou Lúcia em nova rodada de perguntas, garantindo relato documentado e orientação jurídica. Patrícia explicou claramente, sem suavizar, que as evidências se enquadravam em vários artigos criminais: voyeurismo, perseguição e assédio criminoso. Patrícia disse a Lúcia, sentada à sua frente na mesa da cozinha com o bloco de notas aberto: o padrão que você descreveu. A escalada de comentários para proximidade física, para invasão noturna, tentativas de gravação. Esse é um padrão de comportamento documentado. As provas digitais sustentam todo o seu relato. Lúcia sentou-se com as mãos sobre a mesa, ouvindo com atenção exausta de quem esperou muito para ser acreditada. Estevão foi removido da casa naquele domingo à noite. Uma ordem de proteção temporária foi solicitada pelo escritório de Patrícia na manhã de segunda-feira, abrangendo tanto Lúcia quanto eu como partes protegidas, e concedida pela juíza Carmen Delgado no Tribunal do Condado até a tarde de terça-feira. As acusações criminais foram apresentadas na 3ª semana: voyeurismo, perseguição e assédio criminal. A detetive Ozzie analisou os 2 celulares em 12 dias e resumiu em um relatório de 31 páginas documentando todo o conteúdo do celular preto, inclusive provas de que o comportamento se estendeu além da nossa casa e de Lúcia. Constatações que ampliaram o escopo da investigação de maneiras que não vou detalhar aqui, porque pertencem ao relato de outras mulheres, não ao meu. O advogado de Esteban declarou inocência na audiência de acusação. O processo durou 4 semanas. Quando o relatório forense completo foi entregue à promotoria como parte da descoberta, o advogado de defesa, um homem chamado Gerald Park, que havia assumido o caso com uma confiança que visivelmente diminuiu ao longo do mês seguinte, procurou Patrícia Vega para buscar uma resolução. Esteban admitiu 2 acusações de voyeurismo e uma de perseguição criminosa. Ele foi condenado a 22 meses de prisão, ordem de restrição de 10 anos, registro e aconselhamento obrigatórios. A juíza Delgado, em suas observações durante a sentença, disse que o padrão de comportamento documentado no laudo pericial demonstrava uma conduta calculada, contínua e predatória, que justificava a aplicação da pena máxima recomendada. Eu estava no tribunal durante a sentença. Lúcia também estava. Thomas também. Minha mãe também estava lá, sentada na 2ª fileira, olhando para o homem de quem gostou durante 6 anos à mesa de jantar, com a expressão que ela usa quando toma uma decisão definitiva. Quando tudo terminou, no corredor fora do tribunal, Lúcia e eu ficamos lado a lado por um momento, sem dizer nada. Então ela disse: eu deveria ter te contado antes. Você encontrou uma maneira de me contar, eu disse quando estava pronta. Ela olhou para o chão do tribunal. Você achou que eu queria seu marido? Achei, eu disse. Me desculpe por isso. Ela disse que me deixou entrar todas as noites, mesmo com raiva. Pensei nas 17 noites, no ressentimento e na porta que abri apesar disso. Na única noite em que quase pedi para ela ir embora, algo em seu rosto me impediu. Algo em você sabia, disse Lúcia. Não sei se é verdade. Estava errada sobre quase tudo, sobre o que ela fazia no meu quarto e sobre o que queria. Errada sobre o homem ao meu lado no escuro, mas algo me fez abrir a porta 17 vezes. Thomas e Lúcia se mudaram para seu próprio apartamento 3 meses após a sentença. 2 quartos no 3º andar de um prédio com porteiro e tranca funcionando, no bairro que Lúcia escolheu pela cafeteria da esquina. Ela me enviou uma foto na primeira manhã. Mesa na janela, luz entrando, cappuccino perfeito graças à amizade com o barista. Nosso bairro, ela escreveu. Tenho o número dela salvo com um nome que não vou compartilhar, pois alguns nomes pertencem
conhecem as pessoas que descrevem. O que posso dizer é, ela não ia ao meu quarto toda noite por querer o que havia na minha cama. Ela vinha porque um monstro estava do lado de fora do quarto. Só a porta, que eu abria sempre, a separava dele. Essa é a versão da história que guardo agora. Não o ressentimento, não as 17 noites errando, só a porta, só o fato de que eu a abri. Tem coisas que você acerta sem saber o motivo. Acho que isso já basta.